Olá, amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar num assunto chamado constipação, que as pessoas muitas vezes entendem como intestino preso. Então, é um problema muito comum, né? E ocorre devido, a maioria das vezes, à dificuldade ou impossibilidade de evacuar as fezes, que se tornam endurecidas após uma permanência num tempo maior do que o comum, né? Pode ser funcional ou pode ser secundário a algum problema que a pessoa vai ter. É um problema de saúde devido a uma dieta inadequada, às vezes, imobilização, às vezes a pessoa fica muito parada, quieta, acamada, ou mesmo preguiçosa, né? Não gosta de sair, fica o dia inteiro sentada. Falta de atividade física, né? A pessoa precisa de exercer. Ou uso constante de alguns tipos de medicamentos, né? A origem dela, normalmente, ela não é uma doença, né? Constipação, intestino preso, como as pessoas mais antigas sempre falam, é um sintoma de uma doença e não, né? Não é um problema. Não é uma doença, né? É uma questão passageira. E para definir o tratamento, você tem que saber o que está ocasionando esse problema, né? Pode ser uma doença mesmo, né, do intestino, como a síndrome do colo irritável, uma delas, diverticulite, diabetes pode acontecer, hipotireoidismo e câncer. No caso de idosos, por exemplo, ela ocorre devido muito a características de a maioria dos idosos, não são todos, mas se alimentar com pouca fibra, beber pouca água, a parede intestinal já está mais frágil, né? Fazer poucos exercícios e várias outras situações podem levar à constipação, né? Na gravidez não é rara a constipação, né? Devido a fatores já relatados, e além disso, a grávida normalmente ela consome ferro como suplemento, devido às necessidades que ela tem de mais ferro na sua alimentação, e o ferro pode trazer esse problema de constipação também. Outra coisa que é muito comum, né, é a pessoa postergar o momento de evacuar, né? Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, daqui a pouco eu vou, fica e passa da hora, aí acaba retendo as fezes, a fezes endurecendo. Esse é um problema que pode acontecer, não? Também, profissões, né? Motorista de ônibus, por exemplo, complicado, às vezes está muito tempo, e outros profissionais também que tem que ficar naquela posição, às vezes, devido a um grande tempo, né? Muitos profissionais que ficam, às vezes, são proibidos de levantar, assim, a qualquer momento. Enfim, isso pode induzir a constipação também. Tratamento. Tratamento, a princípio, né? Você tem que avaliar os seus hábitos alimentares. Então, a ingestão de líquido é muito importante, né? A pessoa tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia, né? Dieta rica em fibras. Se você come bastante fibra, dificilmente você vai ter constipação, né? Ela é muito importante, porque a fibra ela ajuda a amolecer as fezes, né? Atividade física é fundamental. Pessoa, todo mundo, depois de fazer uma alimentação maior, devia caminhar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, né? Ajustar os hábitos de evacuar. A pessoa tem que... ela pode fazer isso, ela planejar mais ou menos um determinado horário para ela evacuar. Se você tiver uma boa ideia, você pode fazer isso, né? Marcar um determinado momento que fica bom para você, e você ter aquela alimentação de tal forma que você vai planejando, porque uma determinada hora do dia você vai fazer
com certeza vai tirar para fazer a evacuação, né, defecar. Bom, no caso de acontecer, e se você não tiver melhores condições normais, o ideal é você procurar um médico, buscar outras alternativas para melhorar esse quadro, né? No caso, pode ser uma doença, um medicamento ou outra coisa que está causando isso, né? No caso de você já ter definido o que é, normalmente existem tratamentos. E os tratamentos normalmente são laxantes. Só que ninguém vai tomar laxante sem um acompanhamento, tá? A indicação são os laxantes, muitas vezes são aqueles formadores de volume, né? Você dá esse laxante junto com água, esse laxante incha, forma um bolo estimulando a peristalse, né, que é o movimento do intestino e a defecação, né? É como se você estivesse comendo fibra mesmo, né? Tem muitas que você pode fazer. Então, tem aqueles chamados amolecedores de fezes que ajudam a facilitar com que entre água e aquela água faz com que a fezes seja amolecida. Laxantes salinos, né, são assim, eles são pouco absorvidos e causam retenção de água. Então, são usados muitas vezes para retenção rápida. E tem os laxantes estimulantes e irritantes. Esse o pessoal coloca muito aí, vende muito, fala que vai resolver rápido, e resolve mesmo. Só que ele tem um risco de toxicidade, né? Eles indicam muito cáscara sagrada, ela é irritante porque ela é tóxica. Então, se for usar, tem que saber como usar por pouco tempo. Óleo de rícino, sena, bisacodil, né? Uma coisa importante, nunca use laxante sem consultar o médico ou um farmacêutico. Tá? Não acredite nessas propagandas que eles colocam na mídia aí, Facebook, rádio, Instagram, né? Tem coisas, todo mundo fala coisa milagrosa e você pode estar, inclusive, escondendo uma doença grave. Tá? A resposta é essa. Quem gostou, faz um like para mim e vamos seguir. Até a próxima. Muito obrigado.